Boa noite a todos. Começando mais um programa na Casa do Thiago. Hoje com a participação especial da Rony Elissa, doutora em Direito Administrativo. Vamos falar sobre o princípio da generalidade. Tudo bem, Rony Elissa? Tudo bem. Boa noite, Júlia. É um prazer estar aqui no seu programa. Rony Elissa, o que você tem para nos trazer sobre o assunto do princípio da generalidade? Bom, o princípio da generalidade, também chamado como princípio da universalidade, significa que o cidadão tem o direito de usufruir do serviço público sem qualquer distinção de caráter pessoal. O professor Marçal Justin Filho, ao destacar que o princípio da generalidade, disse que o tratamento não discriminatório e universalista para todos os usuários do serviço público não é, na verdade, é a própria igualdade, o princípio da igualdade aplicado ao serviço público, entende? Então, nesse sentido, a gente tem que ter, principalmente a gente tem que analisar as políticas partidárias estabelecidas pelo poder concedente em termos de serviços públicos, como determina o artigo 13 da Lei 8.975 de 95. Do que se trata mais ou menos essa lei? Bom, a lei, ela fala o seguinte, esse artigo, na verdade, o artigo 13, ele fala o seguinte: as tarifas, elas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento dos distintos segmentos de usuários. Então, nesse sentido, a gente tem que ter uma preocupação principalmente com a população de baixa renda, né? Eles são os menos favorecidos nesse sentido. Eu agradeço a sua participação, então, Rony Elissa, tá? Vamos Muito ao obrigado. intervalo e já voltamos. Tome muito líquido! Tome Guaraná, o sabor brasileiro. Joga a garrafinha no lixo! Vamos cuidar do nosso planeta! Cuidado com o sol! Pratique muito esporte! Dale, 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 o melhor! Dale! Voltamos agora, então, com o John e o Lennon, que chegaram do Havaí recentemente, para falar sobre o princípio da continuidade. Tudo bem, John e Lennon? Tudo bem, Júlia Mikauskas. É um prazer estar aqui neste programa maravilhoso, né, na casa do Thiago. Bom, Júlia, eu vou falar um pouco do princípio da continuidade. Tá? Bom, é um dos serviços públicos em que tem uma ideia relativamente mais fácil. Né? Tem que ser prestado de forma contínua e sem interrupção. Só que dentro dele decorre diversas discussões na doutrina e na jurisprudência. Então é um princípio importantíssimo. O pessoal tem que saber mesmo esse princípio. Né? O inadimplemento, vou dar um exemplo para vocês. Em questão de inadimplemento de usuário de energia elétrica, que é o que acontece em determinadas situações, o usuário, quando recebe um serviço, né, ele tem que pagar por esse serviço, né, tem que fazer uma remuneração em relação a esse serviço. Então o serviço público ele tem que ser pago entre aspas, assim, né? Para que aquela concessionária ou permissionária, né, para que aquela permissionária ou concessionária de serviço público preste aquele determinado serviço. Né? Pode acontecer de o usuário pagar, né, e a energia elétrica ou não pagar, parar de pagar as contas de energia. Nesse caso o usuário se torna inadimplente, caso não pagamento, né? E nesse caso, a concessionária ou a permissionária pode ou não pode interromper, neste caso, o serviço? Olha, Júlia, há uma discussão bem ampla, né? Há dois dispositivos em lei
Uma é o artigo 22 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, em que dá a ideia que não é possível essa interrupção do serviço público. Né? Já o artigo 6º, parágrafo 3º, se eu não me engano, inciso 2º da Lei 8.987 de 95, que trata sobre esse assunto das concessionárias e permissionárias, né, de serviço público, ele diz que pode haver essa interrupção. Né? Isso mostra que, então, que há duas leis de iguais hierarquia que falam praticamente o contrário uma da outra. Então, só essa parte eu vou passar para o meu amigo Leno, que ele fez esse estudo em relação a essa parte, né? Então, Lennon, tá contigo? Lennon, sobre o STJ, então, sabe me dizer o que ele resolveu em relação a essa lei, em relação ao Código de Defesa do Consumidor também? Primeiramente, boa noite a todos os estudantes do Direito Administrativo, a Lady Júlia, nossa apresentadora. Continuando aqui o tema, o STJ então resolveu, pela Lei 8.987, essa lei especial, com relação ao Código de Defesa do Consumidor. O Código para o STF trata de consumidores em geral, e a 8.987 trata de usuários de serviços públicos. Resume-se então que a lei é especial em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, aplica-se a lei em entendimento do STJ, que é sim possível a interrupção se houver o inadimplemento do usuário. Há duas observações. A primeira é que, em regra, que pode interromper aquele serviço, desde que a interrupção não coloque em risco direitos fundamentais daquele usuário. Exemplo, quando uma pessoa está ligada a um aparelho e esse aparelho há energia elétrica, então essa pessoa depende desse aparelho para sobreviver. Nesse caso, mesmo que haja o inadimplemento, o serviço não pode ser interrompido, colocando em risco direitos fundamentais desse usuário. A segunda observação é quando o poder público for o usuário e tiver o inadimplemento. No caso da energia elétrica, a concessionária ou a permissionária pode interromper esse serviço, dependendo, pois tem de ser analisada a atividade desse poder público que está exercendo. Se é uma atividade essencial para a coletividade, por exemplo, um hospital ou escola, ou se não é uma atividade essencial, exemplo, uma quadra de futebol, o serviço que não pode ser essencial pode ser interrompido. Agradeço a participação então do John, do Lennon e da Ronielissa. Encerramos mais um programa então na casa do Thiago. Até a próxima entrevista. Oi. Eventualmente. Oi? Convidei uma... Opa, começa de novo. Poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes dos atendimentos dos distintos segmentos de usuários. Aí não ficou legal? Só no final. Volta, né? Volta. Faz a pergunta de novo. Já dizia o professor Marçal Justem Filho que o princípio da generalidade eu perdi, foi mal. Eu botei de dizer, mas não era. Continua. Tá. Eu olho pro Thiago e Aí, não. vamos iniciar no princípio, ó, mesma forma. Princípio da generalidade, tudo bem, Ronielissa? Tudo bem, Júlia, é um prazer estar aqui nesse programa. O Thiago tá aqui. Boa noite, boa tarde. Não dá. Olha aí. Com os autores que recém chegaram no Havaí, então. Ai, que merda. Aloha! Aí, brother. Calma aí, de novo. My name is Edward. Vai, meu. Baixar o peso aí, porra. Vocês vão conseguir, né? Isso aqui é... Tá, calma aí. A gente nem confia, tem que ensaiar primeiro. Vamos Tá ensaiar, ensaiando. professor. Liga isso aí. Tá, Tá desliga. ensaiando. Tá. Então tá bom, muito obrigada, Ronielissa, tá? Muito obrigada, Ronielissa.